Enquanto os tiranos se perdem em seus próprios vícios, Leno caminha pelas sombras do país de Wano colhendo segredos e poder. Entre as minas de Udon e os arquivos esquecidos do Shogun, o destino da Nova Era começa a ser traçado. Mas no topo das cachoeiras, o fogo e o mochi se colidem, provando que o novo mundo não dá descanso para quem busca o topo. A verdadeira tempestade está apenas começando. One Piece, o Deus do Trovão, parte 8, capítulo 85. Ao chegar à biblioteca do castelo do Shogun, Robin sentiu-se um pouco afortunada ao ver as fileiras e fileiras de livros. Os materiais deste arquivo são surpreendentemente completos. Sim, e é uma sorte que a mente de Orochi esteja voltada apenas para comer, beber e mulheres. Se ele tivesse prestado atenção aos assuntos do país de Wano, é improvável que essas coisas tivessem permanecido intactas. Leno tinha alguma compreensão dos pensamentos de Orochi. Era um sujeito obcecado em destruir o país de Wano. Se soubesse que a biblioteca ainda continha livros com registros das gerações passadas da família Kozuki, provavelmente os teria destruído há muito tempo. O ódio desse cara pela família Kozuki era profundo, tudo por causa da traição de seu avô, pela qual a família Kozuki o puniu e humilhou severamente. Ao longo do caminho, por meio das explicações de Leno, Nami e os outros também compreenderam um pouco do passado de Kurozumi Orochi. Ouvindo as palavras de Leno agora, todos sorriram ironicamente. Ao verem Leno guardar todo o material em seu depósito, Yamato, Uchi e os outros ficaram boquiabertos. De repente, os olhos de Yamato brilharam enquanto ela agarrava Leno. Incrível! Leno, como você fez isso? É muito legal. É uma habilidade da Akuma no Mi. Como mais eu poderia fazer isso? Ah? É mesmo? Pensei que fosse algum tipo de ninjutsu do país de Wano, disse Yamato, perdendo instantaneamente o interesse ao ouvir que se tratava de uma habilidade de Akuma no Mi. Ninjutsu? Ninjutsu não consegue fazer isso. Leno, este castelo do Shogun já não é muito interessante. Para onde vamos agora? Perguntou Yamato, sentindo-se um pouco desanimado após esta viagem. Robin e os outros também olharam para Leno. Desde que chegaram a Wano, todos haviam se acostumado a ouvir suas sugestões. Vamos para Udon. Vamos pegar um pouco de pedra do mar, que precisaremos mais tarde. Depois disso, existe algum outro lugar para onde todos queiram ir? Além da capital das flores, Leno não tinha nenhum desejo de ver as outras partes de Wano. Nami e os outros já tinham comido e feito compras. Não havia nenhum outro lugar para onde eles quisessem ir. Robin estava ainda mais ansiosa para voltar ao navio e estudar os materiais que Leno havia coletado. No fim, Leno não teve outra escolha senão pedir a Uchi que os liderasse em outra viagem. Com Uchi à frente, Leno e seu grupo chegaram rapidamente à pedreira de Wano, a prisão de Udon. Observando os grupos de prisioneiros acorrentados com pedra do mar trabalhando arduamente na mina, a expressão de Yamato se fechou ao pensar em algo. O aqui da observação de Leno percorreu a área, e um homenzinho idoso usando óculos de aros laranja de repente olhou na direção deles. Ao olhar para aquele senhor baixinho de capa azul, Leno entendeu. Este é o homem que ensinará o aqui avançado ao rei Luffy daqui a alguns anos, não é? Seu nome é Yogoro ou algo parecido. Já faz muito tempo para me lembrar com clareza, mas esse cara parece ser um espadachim também, e seu cultivo de aqui atingiu um nível muito profundo. Não sei por que ele está disposto a ficar nessa pedreira. Leno acenou com a cabeça na direção dele, mas não disse mais nada. Leno não queria se intrometer na mente daquelas pessoas. Quanto menos problemas, melhor. Ele queria principalmente evitar complicações. Yogoro, no entanto, olhou para o grupo de Leno com certo choque. Cada uma dessas pessoas tinha uma aura poderosa, como ele nunca tinha visto antes. Seriam eles novos membros dos Piratas das Feras? Ignorando os olhares curiosos, desta vez com Uchi liderando o caminho e estando em território de Kaido, Leno obteve facilmente uma grande quantidade de pedra do mar. Em seguida, pegou seu navio e partiu voando com todos, deixando para trás um rastro de olhares atônitos e chocados. Ha 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 ha. Leno, este seu navio é tão conveniente. Mesmo tendo visto apenas uma vez, ainda me parece mágico, disse Yamato, caminhando ao redor do navio, olhando para todos os lados, extremamente animado. Ei, Yamato, o que você quer dizer com seu navio? É nosso navio, entendeu? Você faz parte de nós agora, corrigiu Chopper seriamente Yamato, que estava andando de um lado para o outro. Ah, desculpe. Eu me empolguei um pouco demais. Ha 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 ha. Ao se aproximarem de Onigashima, Leno, Kuina e Uchi olharam para a cachoeira. Parece que está rolando uma briga ali. Quer ir ver o que é? Kuina se aproximou de Leno, parecendo querer ver quem estava brigando. Leno olhou para Kuina, depois para Yamato e os outros e assentiu com a cabeça. Então vamos lá ver. Pelo que parece, a confusão é grande. Neste momento, em frente à cachoeira, a frota da Big Mom, após ter circundado quase toda a extensão de Wano, ainda não havia encontrado a entrada secreta. Como último recurso, a pedido de Katakuri, os outros navios permaneceram nos arredores das águas de Wano, e apenas o navio principal foi enviado para dentro. Seu navio almirante finalmente estava sendo puxado em direção ao topo da cachoeira por várias carpas gigantes. Quando estavam prestes a alcançar o topo e pousar em Onigashima, um brilho vermelho reluziu nos olhos de Katakuri enquanto ele estava na proa. Alerta! Defendam! Rápido! Assim que ele falou, seu tridente já estava erguido horizontalmente à sua frente. Seus olhos estavam fixos mortalmente à frente, e atrás dele, seus dois irmãos mais novos também assumiram posições defensivas. Em menos de um segundo, as nuvens escuras foram subitamente atravessadas por um gigantesco tornado de fogo, que então disparou diretamente em direção ao navio onde Katakuri e os outros estavam. Escudo Mochi. Bum! O tornado de fogo colidiu com o Mochi, criando um estrondo ensurdecedor. Chamas irromperam em todas as direções e o céu foi instantaneamente iluminado como se estivesse em chamas. Uma figura cintilou no céu. Com um leve bater de asas nas costas, a figura apareceu diante de Katakuri e dos outros como se tivesse se teletransportado. As chamas em suas costas se intensificaram repentinamente, e sua espada longa também foi revestida por chamas escarlates. Imperador Dragão Guardião do Fogo. Ao ver outro dragão de fogo, várias vezes maior que o anterior, avançando em sua direção, Katakuri não teve escolha a não ser se defender novamente.
Moshi quadrado. Bum bum. Uma explosão ainda mais violenta ecoou novamente. A forte onda de choque se espalhou e o navio, que acabará de se estabilizar, não conseguiu mais suportar o impacto. A proa inclinou-se repentinamente para trás. Assim, o navio que havia sido içado com tanta dificuldade despencou diante dos olhos incrédulos daqueles a bordo. King, transformado em um pteranodonte, só então retraiu as asas e pousou junto à cachoeira. Sentou-se de pernas cruzadas e começou a regular a respiração em silêncio. Essa jornada o havia deixado exausto. Voando de volta de uma grande distância sem escalas, ele chegou bem a tempo de ver os piratas da Big Mom prestes a desembarcar em Onigashima. Por sorte, ele conseguiu. Então veio o ataque feroz de agora a pouco. Ele viu que os poucos a bordo do navio não deviam ser subestimados. Se tivessem permissão para desembarcar em Onigashima, sem dúvida iriam devastar a ilha. Felizmente, ele conseguiu derrubá-los da cachoeira. Agora, enquanto permanecesse de guarda ali, não precisaria mais se preocupar com os piratas da Big Mom. Contudo, antes que King pudesse descansar por muito tempo, a voz de Yamato veio de cima. Ei, tio King, quem era aquele agora há pouco? Ele olhou para cima e viu seu próprio jovem mestre em pé em um navio flutuante. Após um momento de reflexão, lembrou-se de quem era. Ele observou o navio voador pousar lentamente à sua frente. Então seu olhar repentinamente percorreu os pulsos nos de Yamato, e a expressão de King mudou ligeiramente. Jovem mestre Yamato, aquele era um navio dos piratas da Big Mom. Eles estavam tentando invadir Onigashima. Capítulo 86. Os piratas da Big Mom? Por que eles nos atacariam do nada? Yamato ficou um pouco perplexa. Esse tipo de coisa raramente acontecia. Pelo que ela se lembrava, os piratas da Big Mom nunca os haviam atacado antes. Provavelmente foi por nossa causa. Nós espancamos a filha da Big Mom no caminho para cá. Ao verem a expressão confusa de Yamato, Leno e os outros trocaram olhares, nutrindo algumas suspeitas. Isso mesmo. Aquela filha da Big Mom bloqueou nosso caminho sem motivo nenhum, e aí a gente deu uma surra nela. Eu simplesmente não esperava que a vingança deles viesse tão rápido, disse Uchi com certo desdém, pensando na pessoa que ela havia nocauteado no caminho. Uchi, foi a Peijuan que te encontrou? Ao ver Uchi, King lembrou-se de que ela parecia ter desaparecido há algum tempo. Peijuan até implorou a Lord Kaido para que o deixasse ir procurá-la. Não, foram Leno e sua equipe que me trouxeram de volta. Caso contrário, eu ainda estaria no Mar do Oeste agora. Ao falar sobre isso, Uchi se animou e elogiou muito seus salvadores. Finalmente, lembrando-se da recompensa que havia prometido a eles, ela olhou para King. Quando Lord Kaido vai voltar? Já faz muito tempo que estamos esperando por ele. Ainda não é certo. Aquele ruivo é muito difícil de lidar. Ele provavelmente ainda está em guerra com o Lord Kaido. Se não fosse pelo ataque surpresa dos piratas da Big Mom desta vez, eu não teria voltado. Fazendo uma pausa para respirar, King então olhou para Yamato. Jovem mestre Yamato, agora que as algemas foram removidas de seus pulsos, pretende deixar Onigashima? Sim, estou me preparando para partir. Tio King, você não vai me impedir, vai? Yamato respondeu à pergunta de King francamente, depois o encarou com certa vigilância. Você vai embora com eles? Ele não respondeu imediatamente à pergunta de Yamato, em vez disso, olhou para Leno e seu grupo. Isso mesmo. Yamato já se juntou a nós, os aventureiros. Em breve viajaremos pelo mundo juntos, disse Leno, dando um passo à frente e ficando na frente de Yamato, sem recuar enquanto King os observava. E senhor, nem pense em nos impedir. O senhor não pode. Epirralho convencido. Jovem mestre Yamato, você deve saber que o motivo pelo qual Lord Kaido prendeu foi porque ele não queria que você deixasse Onigashima, continuou King, vendo a expressão de Yamato escurecer. Você já pensou que mesmo se conseguir escapar desta vez, Lord Kaido simplesmente o capturará novamente? Ele só quer me manter preso para o resto da vida, para que eu envelheça e morra neste maldito lugar, não é? Ao ouvir King falar sobre as ações de Kaido, os olhos de Yamato imediatamente se encheram de lágrimas. Sua voz tremia enquanto falava roucamente. Ao pensar em ser capturada e presa por Kaido novamente, o corpo de Yamato não pôde deixar de estremecer. Imagens de estar presa em um abismo sem fundo e sem sol passaram por sua mente. Nesse instante, uma mão quente repousou em seu ombro. Ela ergueu os olhos e viu o sorriso de Leno, tão brilhante quanto o sol, repleto de tranquilidade e confiança. Ao ver aquele olhar contagiante, os cantos da boca de Yamato se curvaram inconscientemente para cima, e a luz em seus olhos reacendeu. Mesmo que Kaido planeje me prender de novo, eu não vou desistir de ir para o mar. Além disso, Yamato endireitou as costas subitamente, os olhos ardendo enquanto olhava para King, mas seu olhar então se desviou. Além disso, mesmo que Kaido venha pessoalmente, ele pode não conseguir me capturar. Não, não, não. Mesmo que o Kaido apareça pessoalmente, ele definitivamente não poderá te levar de volta. Leno deu um tapinha no ombro de Yamato, corrigindo-a seriamente. Ha 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 ha. Atrás deles, Nami, Robin e os outros se entreolharam e sorriram, todos acreditando profundamente nas palavras de Leno. Esse cara, embora às vezes pouco confiável, nunca decepciona quando importa. Ei, 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 o que está acontecendo? Por que houve toda essa confusão agora há pouco? Peijuan, que já havia se transformado em um espinossauro, veio correndo com um estrondo. Ao ver algumas pessoas conversando e rindo, seu rosto escureceu instantaneamente. Pensar que ele tinha ouvido o barulho e apressadamente chamado as pessoas para virem até ali. Pei-chan. Ban. Vendo que todos estavam bem, Peijuan tinha acabado de desativar sua forma de dragão quando foi derrubado no chão em um abraço de urso por Uchi. O som de rangido vinha de sua cintura de vez em quando, fazendo Nojiko e os outros olharem para ele. Então essa é uma irmã que ama seu irmão mais novo mais do que tudo. É realmente típico dela. Pei-chan. Por que não te vi nesses últimos dias? A irmã mais velha sentiu sua falta. Pei-chan. Você sentiu falta da sua irmã mais velha? Peijuan, que já estava bem acostumado com essa situação, falou rapidamente. É claro que senti sua falta, maninha, mas não podia atrapalhar a diversão de vocês. Tão obediente. O grupo observava aquela relação harmoniosa entre irmãos, meio sem palavras. Nami e as outras até reviraram os olhos. Uchi, você realmente ama seu irmãozinho. Ele é tão sortudo. É? King, por que você voltou? Onde está Lord Kaido?
Pei Juan pareceu finalmente notar King e perguntou confuso. Se eu não tivesse voltado, deveria ter esperado você deixar os piratas da Big Mom entrarem e destruírem Onigashima? A expressão de King era sombria, mas felizmente sua máscara a escondia. Ei, seu desgraçado. Como você ousa falar assim da minha Pei-chan? Está querendo apanhar? Ao ver King repreendendo seu irmãozinho indiscriminadamente, Uchi imediatamente se irritou. Ela arregaçou as mangas, pronta para brigar com King, mas Pei Juan a conteve rapidamente. Enquanto o grupo conversava, o Aki da observação de Leno detectou outro movimento. Abaixo da cachoeira, o navio caído deveria ter virado com a morte de todos a bordo. No entanto, a habilidade Moshi Moshi de Katakuri conseguiu manter o navio suspenso no ar antes que atingisse a água. Ao observar Katakuri, que havia prendido o navio como se fosse uma teia de aranha, até Leno ficou um pouco impressionado. A habilidade desse cara, eu me lembro que parece ter despertado também. Como se pressentisse algo, Katakuri ergueu subitamente a cabeça e olhou para Leno. Aventureiro Leno, você está mesmo aqui. Desta vez, vim para te levar de volta. Ah, e aquela chamada Uchi. É ordem da mamãe. Todos os culpados devem ser trazidos de volta. Olhando para Katakuri lá embaixo, Leno ficou meio sem palavras. O que há com esses piratas da Big Mom? Eles são todos tão estranhamente confiantes? Não dão chance para ninguém falar. Smoot era assim, e agora Katakuri também é. Já sou famoso o suficiente, não é? Vai continuar fingindo que eu não sou ninguém? Parece que os piratas da Big Mom estão governando o novo mundo há tempo demais, a ponto de verem todos os outros como formigas. Que arrogância! Enquanto ele falava, relâmpagos irromperam dos olhos de Leno, e faíscas tremeluziram fracamente ao redor de seu corpo. Capítulo 87. 500 milhões de volts. Trovão da calamidade destruidora do mundo. Kirin. Leno apontou o dedo para o céu, e raios dispararam continuamente da ponta de seu dedo em direção aos céus. As nuvens, antes escuras e densas, começaram imediatamente a agitar-se e a girar. Relâmpagos iluminaram-nas por dentro, fazendo com que oscilassem entre a luz e a escuridão. Em certo momento, Leno retirou o dedo, com os olhos indiferentes enquanto observava o navio dos piratas da Big Mom lá embaixo, como se admirasse a cena do castigo divino se abatendo sobre o mundo mortal. Lá embaixo, um brilho vermelho reluziu nos olhos de Katakuri. Sua expressão mudou drasticamente, e ele apressadamente ordenou que todos a bordo do navio levantassem suas defesas. Contudo, antes que pudessem reagir, as nuvens repentinamente clarearam, e a luz púrpura de um relâmpago já havia caído em cascata. Uma após a outra, as bestas Kirin, formadas por relâmpagos, rasgaram as nuvens com ferocidade. Sem hesitar, rugiram e investiram contra o navio pirata abaixo. Bum, bum, bum. O grupo no penhasco junto à cachoeira olhava atônito para o navio pirata abaixo, que estava sendo submerso pela besta trovejante Kirin. O local onde o navio pirata estivera agora estava tomado por relâmpagos furiosos. Tudo o que eles conseguiam ver era uma bola de luz elétrica deslumbrante. Enquanto os relâmpagos cortavam o céu, até mesmo as carpas gigantes na água viraram de barriga para cima e flutuaram até a superfície. Os gritos ocasionais vindos de dentro lembravam a todos da situação desesperadora no navio pirata. Nami, Robin e os outros ouviram os gritos dos piratas lá embaixo e então olharam para Leno, que permanecia calmo. Por um instante ficaram sem palavras, com apenas choque nos olhos. Embora soubessem que Leno possuía a habilidade da fruta do estrondo, nunca o tinham visto usar um golpe tão aterrorizante. As pupilas sob a máscara de King contraíram-se violentamente. Sua expressão era de uma gravidade sem precedentes. Esse cara, ele pensara que as palavras ousadas anteriores fossem apenas as bravatas ignorantes de um bezerro recém-nascido que desconhecia a imensidão do novo mundo. Mas agora, ao ver essa parte do poder de Leno, o coração de King começou a palpitar. Será que esse jovem excepcionalmente forte realmente tem poder para rivalizar com Lord Kaido? A despreocupada Yamato estava excepcionalmente animada, com os olhos brilhando enquanto assistia à cena aterradora do fim do mundo. Incrível. Muito legal. Leno, você é demais. Haha. Então a outra habilidade do Leno também é tão assustadora quanto essa, murmurou Chopper, com os olhos vidrados. Ao lado deles, o irmão de Uchi, Pei Juan, estava tão chocado que sua boca ficou escancarada. Quando olhou para Leno novamente, seu olhar já estava tomado por um medo indescritível. Quando os relâmpagos se dissiparam, o olhar de todos se voltou imediatamente para o navio pirata agora destruído. Um escudo de mochi coberto com aqui do armamento foi revelado. A superfície do escudo já estava corroída e repleta de buracos, revelando as figuras desgrenhadas em seu interior. No momento da crise, Katakuri usou sua habilidade para se proteger e proteger seus irmãos mais novos, mas os outros membros da tripulação não tiveram a mesma sorte. Dispensando o escudo, ele olhou para seus irmãos mais novos, com as roupas esfarrapadas e os cabelos emaranhados em forma de afros devido à eletricidade. Em seguida, contemplou os cadáveres carbonizados que cobriam o navio. Os olhos de Katakuri estavam vermelhos enquanto ele olhava para cima, encarando Leno mortalmente, a intenção assassina em seu olhar impossível de conter. Ao lado dele, Daifuku, Oven e os outros também olharam para Leno, o medo ainda estampado em seus olhos. O ataque que acabará de acontecer fora simplesmente aterrorizante demais. Se não fosse por Katakuri os protegendo, seu destino não teria sido melhor do que o de corpos carbonizados no chão. Estamos recuando. Missão falhou. O som de dentes cerrados foi ouvido. Oven, Daifuku e os outros olharam para Katakuri atordoados. Viram-no virar-se com o rosto pálido e dirigir-se à cabine para pilotar o navio sozinho. Só então Daifuku e os outros reagiram e correram para ajudá-lo. O navio pirata, em péssimo estado, balançava e recuava lentamente nas correntes caóticas. Observando a ruína da embarcação, era impossível não temer que ela afundasse no vasto mar ao longo do caminho. Ei, velho, devemos impedi-los? Em meio ao silêncio do grupo, Leno subitamente voltou seu olhar para King, que também permanecia em silêncio. Não há necessidade. Dar-lhes uma lição já é suficiente. Se realmente os mantivéssemos todos aqui, estaríamos numa luta até a morte contra os piratas da Big Mom.
No momento, a energia de Lord Kaido está focada em Ruiva. Se provocarmos os piratas da Big Mom agora, a situação ficará muito desfavorável para os nossos piratas das feras, disse King, finalmente, com a voz fraca e baixa após uma longa pausa. Ele olhou para Leno com uma expressão significativa. Meu Deus! Não bastava espancá-los, ele queria mantê-los todos aqui. Quando chegar a hora, você pode simplesmente ir embora sem se importar com nada, e nós é que vamos sofrer as consequências da fúria dos piratas da Big Mom. Afinal, Katakuri lá embaixo é o favorito da Big Mom. Se até ele fosse deixado para trás no território dos piratas das feras, as consequências. King sentiu um arrepio na espinha só de pensar nisso. Ninguém poderia prever o que uma Big Mom enfurecida faria. Embora Lord Kaido não tivesse medo, lidar com dois gigantes ao mesmo tempo ainda seria muito difícil para os piratas das feras. Ao ouvir a resposta de King, Leno teve uma expressão de como esperado. Esses grandes piratas do Novo Mundo geralmente não entravam em guerra por pequenas coisas. Mas se uma headline fosse cruzada, a história seria outra. E Katakuri era exatamente uma headline para Big Mom que não podia ser cruzada. Tudo bem, disse Leno. Rabo aparado, sujeira limpa. Em seguida, vamos fazer um banquete. Ele bateu palmas. Em meio às expressões perplexas da multidão, Leno começou com naturalidade a organizar um banquete. Banquete, banquete. Vamos fazer um banquete, vamos fazer um banquete. Ou, Chopper e Yamato, saindo do transe, imediatamente comemoraram alegremente. Por um tempo, o grupo foi para o convés do galé e começou um banquete alegre. Chopper e Yamato transportavam alegremente iguarias entre a sala de jantar e o convés, ocasionalmente dando uma mordida furtiva e exibindo expressões de contentamento. Page One provou a comida enquanto olhava ao redor do navio dos milagres, com os olhos cheios de admiração. Uchi, que geralmente era barulhenta e extrovertida perto do irmão, agora estava sentada em silêncio ao lado, com uma expressão de conflito. Page One, absorto na comida, não percebeu o comportamento estranho da irmã. Foi Nojiko quem estendeu a mão e segurou a pequena mão de Uchi. Uchi, não se sinta pressionada. Independentemente da decisão que você tomar, continuaremos sendo boas amigas. Ao ouvir isso, Uchi olhou para Nojiko, com os olhos marejados e cheios de emoção. No momento em que Uchi estava prestes a dizer algo, a cabeça de Page One apareceu de repente. Irmã, o que há de errado com você? Você não está se sentindo bem ou ficou assustada com o que acabou de acontecer? Ao ver Page One de repente colocar a cabeça na frente dela, Uchi imediatamente ficou furiosa e lhe deu um soco. Ban, cala a boca. Pei-chan, é assim que você vê sua querida irmã mais velha? Capítulo 88. Após o banquete, o galé flutuava silenciosamente junto ao penhasco. Uchi estava diante do grupo com uma expressão relutante. Seus grandes olhos estavam cheios de lágrimas, e ela falou com a voz embargada. Pessoal, me desculpem. Eu realmente não consigo me separar do meu querido irmãozinho e dos outros membros da tripulação pirata que precisam de cuidados. Então não poderei viajar pelo mundo com vocês. É assim mesmo. Embora já esperasse esse desfecho, Leno demonstrou muita compreensão pela situação de Uchi. Obrigada por cuidarem de mim durante todo esse tempo. Uchi. Ao ver Uchi chorar copiosamente, Nami, Chopper e os outros também ficaram com os olhos marejados enquanto a observavam. Só espero que depois de você ter viajado pelo mundo, você ainda se lembre de que teve um amigo como eu. Uau! Leno caminhou lentamente para frente, puxando Uchi delicadamente para seus braços e dando tapinhas em suas costas. Você sempre será nosso amigo. Voltaremos para te visitar no futuro. Nami, Nojiko e as outras também se aproximaram, uma a uma, para abraçar Uchi e se despedir. Enquanto o galé subia lentamente no ar, partiu rapidamente em meio aos olhos marejados de Uchi. De longe, eles ainda podiam ver Uchi acenando para eles da beira do penhasco. Todos a bordo sentiram uma pontada de tristeza. Ora, a situação da Uchi é diferente da nossa, afinal. A família e os parceiros dela estão todos na tripulação pirata. Precisamos entendê-la, disse Leno, consolando as garotas cabisbaixas. Mudando de assunto, ele falou de repente, de forma misteriosa. No entanto, o fato de ela não estar embarcando agora não significa que não embarcará no futuro. Seu bobão, o que isso quer dizer? Nami, que reagiu instantaneamente, agarrou Leno e não parava de perguntar. Os outros também o olhavam com olhares interrogativos. Bem, você descobrirá no futuro. Ele não podia simplesmente dizer a eles que Kaido seria derrotado por Nika no futuro e que os piratas das feras seriam destruídos. Mesmo se dissesse isso, eles acreditariam? Provavelmente o chamariam de lunático novamente. Tique, sempre misterioso. Vendo que Leno se recusava a falar, Nami lhe deu um soco em frustração. Robin, ao lado, porém, olhava para Leno pensativamente. Depois de uma série de acontecimentos, ela tinha algumas suspeitas sobre os sinais que Leno estava demonstrando. Já que Leno disse isso, ele deve saber algo que os outros não sabem. Mas ela não o pressionaria para obter detalhes. Afinal, todos têm seus próprios segredos. Ei, maninha, se você realmente não consegue se separar, por que não vai com eles? Você não está agindo como você mesma agora, Page One não pôde deixar de dizer. Vendo Uchi ainda olhando fixamente da beira do penhasco muito tempo depois que o navio desapareceu. Uchi voltou assim num sobressalto, virou a cabeça bruscamente para encarar Page One, com os punhos cerrados e estalando enquanto caminhava lentamente em sua direção. Pei-chan, você anda se empolgando demais ultimamente sem a educação do amor da sua irmã? A expressão de Page One endureceu. Ao ver o olhar feroz da irmã enquanto ela se aproximava lentamente, ele levou as mãos à cabeça e se agachou devagar. Não o rosto. Em pouco tempo, os uivos lancinantes de Page One ecoaram da beira do penhasco. Os gritos eram verdadeiramente de partir o coração. No galé, Leno estava deitado na figura de proa em forma de boi, desfrutando confortavelmente da brisa do mar. De repente, lembrou-se de algo. Seu corpo congelou instantaneamente e ele virou a cabeça mecanicamente. Como vamos voltar? Ao ouvirem isso, a expressão de todos se transformou em pânico. Estavam tão absortos em sua tristeza que já haviam percorrido metade do caminho quando se lembraram. Como iriam voltar para os 4 mares? O que vamos fazer? Vamos simplesmente ficar à deriva no mar sem rumo? Isto. Nesse instante, Nami deu uma tosse fingida de repente. Quem é o melhor navegador do mundo? Nami.
O rosto de Chopper estava radiante de entusiasmo. Olhando para Nami, que estava de pé com orgulho, ele sentiu como se ela irradiasse uma luz deslumbrante. Ah, que deslumbrante! Antes mesmo de partirmos, consegui uma pose eterna para uma ilha na borda do Cowbelt do irmão da Uchi. Vendo quão descuidados vocês são. Aceitem, sem a melhor navegadora do mundo, vocês estão todos perdidos, disse Nami, erguendo orgulhosamente seu queixo branco como a neve e lançando um olhar condescendente para todos. Incrível, como esperado da Nami. Você é tão confiável, navegadora Nami. Carmen e Robin elogiaram Nami uma após a outra. Yamato foi ainda mais exagerada, dando um passo à frente para abraçar Nami e escondendo o rosto em seu peito. Nami, você é incrível, tão confiável. Hahaha. Cough, cough. Yamato, me ponha no chão. Não consigo respirar. Nami, que até então estava tão orgulhosa, agora parecia completamente desarrumada, especialmente ao ver o tamanho exagerado de Yamato. Ela imediatamente se sentiu desanimada. Por quê? Porque todos os deles são tão grandes. Ela olhou para o próprio peito, sentindo-se um pouco desesperada. Por que o suplemento alimentar da Carmen não está funcionando? Ei, Nami, por que você está tão distraída? Anda logo e define o rumo. Leno começou a insistir de forma irritante, e Nami lançou-lhe um olhar furioso. Eu sei. Qual a pressa? Seu grandalhão. Leno, após ser repreendido, parecia completamente perplexo. Por que ela ficou brava de repente? Será que a menstruação chegou mais cedo? Pensando nisso, Leno encarou o corpo delicado de Nami, olhando-a de cima a baixo com uma expressão estranha. O que você está olhando? Seu desgraçado, se apresse e ajude. Sim, estou indo. Deve ser cedo. Senão, ela não estaria de tão mau humor. Depois disso, todos a bordo encontraram algo para fazer e desapareceram num piscar de olhos. Robin mergulhou no escritório para pesquisar os materiais trazidos de Wano. Nami estava em sua oficina desenhando cartas náuticas. Chopper estava na enfermaria estudando as ervas medicinais de Wano, e Carmen estava na cozinha pesquisando novas receitas. Nojiko e Kuina foram juntas para a sala de treinamento. Leno estava deitado na figura de proa em forma de boi, entediado ao extremo. Parece que sou o único sem nada para fazer. Nesse instante, ele ouviu os gritos de alegria de Yamato. Para Yamato, em sua primeira viagem, tudo era maravilhoso. Mesmo com o mar calmo, ela corria incansavelmente, maravilhada com a imensidão do oceano, a altura do céu e o conforto da brisa marítima. Observando o enérgico Yamato, Leno não pôde deixar de se lembrar de sua própria primeira vez no mar. Melhor não. Eu estava sempre com tanta pressa naquela época. Não estava com vontade de nada. Tudo em que eu conseguia pensar era em quais oportunidades ainda existiam e quais tesouros ainda não haviam sido explorados. Ao relembrar seu passado agitado, ele percebeu que tudo aquilo servirá para a vida despreocupada que tinha agora. Leno se sentia muito afortunado. Por sorte, me preparei com antecedência. Agora estou totalmente preparado. Enquanto pensava, adormeceu sem perceber. Após um período indeterminado, Leno foi despertado pelo grito surpreso de Yamato. Leno, olha, tem uma ilha ali na frente. Ela puxou Leno, que estava sonolento até o parapeito, sua empolgação palpável. Depois de ver a mesma paisagem imutável por tanto tempo, o súbito aparecimento de terra foi, sem dúvida, um grande impacto, especialmente para um novato como Yamato, que acabará de ir para o mar. Ela gritou bem alto e logo, os outros no navio também vieram para o convés, um a um. O Cowbelt está logo à frente. Capítulo 89. Aquela maldita Linlin, atacando enquanto eu estava fora. O que exatamente ela está tentando fazer? Após destruir a pequena ilha em sua batalha com Shanks, Kaido percebeu que não conseguiria lidar com o Ruivo imediatamente. Então encerrou decisivamente a luta inconclusiva e se transformou no Dragão Azul para voar diretamente de volta para Onigashima. As frotas restantes de Queen e Jack foram deixadas onde estavam para encontrarem o caminho de volta por conta própria. Ao retornar a Onigashima, Kaido imediatamente começou seu banquete e bebedeira desenfreados. King relatou imediatamente a ele as ações sorrateiras dos piratas da Big Mom. Ao saber que a frota da Big Mom quase havia invadido Onigashima, ele ficou imediatamente furioso, amaldiçoando Charlotte Linlin. Ele continuou a comer, beber e praguejar, e depois de ficar completamente bêbado, de repente caiu em prantos. Aquela maldita gorda. Na época em que estávamos no mesmo navio, ela ficava me chamando de irmãozinho. Agora, enquanto estou lutando contra outra pessoa, ela vem invadir minha casa. Bruxa sem coração. Vagabunda sem vergonha. Ela não tem consideração pelos velhos tempos. King, Peijuan e Uchi, que estavam sentados abaixo dele, já estavam acostumados com seus devaneios de bêbado. Além disso, era comum Kaido chorar quando estava bêbado. Seria muito estranho se ele bebesse em silêncio. Nesse instante, Uchi lançou um olhar repentino para King, sinalizando para que ele relatasse o caso de Yamato. King a ignorou completamente. Ele jamais se apressaria em levar uma surra ingrata por uma tarefa tão difícil, especialmente porque envolvia Yamato. Uchi o encarou sem dizer uma palavra, depois ponderou cuidadosamente suas palavras antes de falar. Lord Kaido, você se lembra de como eu desapareci por um tempo antes? Uchi, você voltou, né? Kaido olhou para Uchi lá embaixo com os olhos embaçados, só então se lembrando do assunto. Com os punhos cerrados, as veias na testa de Uchi saltaram, e ela o encarou fixamente com os olhos arregalados. Me desculpe. Ao perceber seu erro, Kaido simplesmente pediu desculpas. Após conseguir se acalmar, Uchi continuou a relatar sua experiência. Eu fui parar na Cowbelt e acabei no Mar do Oeste. Então os aventureiros me salvaram e me trouxeram de volta para casa em segurança. Aventureiro, Kaido estava confuso, com a sensação de embriaguez turva. Ele parecia ter uma vaga impressão, mas não conseguia se lembrar. Lord Kaido é a pessoa que lutou contra Garp antes, e aquela que dizem ser seu filho. Ah, agora me lembro. O Orururoro. Muito bem, eu deveria agradecê-los devidamente. Onde ele está? Após tomar mais um gole de vinho, Kaido finalmente se lembrou de quem era o aventureiro e imediatamente quis agradecê-lo pessoalmente. A mais, Lord Kaido. Você não sabe, mas a tripulação do aventureiro nos ajudou muito desta vez a repelir o ataque surpresa dos piratas da Big Mom.
Ao perceber que Kaido finalmente se lembrou de quem era, Uchi imediatamente interveio, destacando a ajuda do aventureiro aos piratas das feras. Em seguida, Uchi relatou em detalhes como Leno e seu grupo repeliram os piratas da Big Mom. Lord Kaido, eles não só salvaram minha vida, como também ajudaram nossos piratas das feras a repelir um inimigo poderoso. Não deveríamos agradecê-los devidamente? Ao ouvir o relato subsequente de Uchi, os olhos de Kaido brilharam imediatamente. Este grupo é poderoso e amigável aos nossos piratas das feras. Eles definitivamente deveriam se juntar à minha tripulação pirata. Ao pensar nisso, o humor de Kaido melhorou instantaneamente. O Ororororo. Eles merecem ser devidamente agradecidos. Então vamos convidá-los para se juntarem aos piratas das feras e dar ao capitão deles o cargo de artista principal, King Page-One. Lord Kaido, é assim que você os agradece? Uchi suspeitava que seus ouvidos estavam lhe pregando peças. De que outra forma as palavras de Lord Kaido poderiam ser tão ultrajantes? Leno é poderoso e tem sua própria equipe de aventureiros. Eles nos ajudaram muito, e você imediatamente propõe assumir o controle deles. O quê? Não basta que eles se juntem aos piratas das feras e recebam um cargo de oficial de alta patente? Kaido considerou isso perfeitamente natural. Era uma grande honra no novo mundo poder se juntar aos piratas das feras. Para Leno, o aventureiro não só foi permitido entrar para o grupo, como também lhe ofereceram uma posição como seu braço direito. Isso era algo que muitos invejariam, não era? Não acho que eles se juntarão à nossa tripulação pirata. Além disso, eles já partiram antes de você voltar. Uchi revirou os olhos levemente, sem palavras. Eles claramente não estavam interessados em se juntar a uma tripulação pirata. Eles foram embora? Que assim seja. Agradecerei a eles como deve ser quando houver outra oportunidade. Ao saber que Leno e sua tripulação haviam partido, Kaido imediatamente perdeu o interesse. Ele apreciava talento, mas não se obcecava por ninguém. Quando Kaido estava prestes a continuar apreciando seu vinho, a voz hesitante de Uchi soou novamente. Eles também levaram o jovem mestre Yamato com eles. Após dizer isso, Uchi olhou cautelosamente para Kaido, que estava acima dela. Levaram ele, que seja. Espera, quem você disse? Quem eles levaram? Kaido, que estava respondendo casualmente, reagiu de repente. Ele se endireitou abruptamente, com os olhos arregalados, encarando Uchi atentamente abaixo. Lord Kaido, eles levaram o jovem mestre Yamato. Sem querer ver sua irmã enfrentar a ira de Lord Kaido, Page-One saiu apressadamente para responder por Uchi. Assim que as palavras da primeira página foram ditas, o ar pareceu se solidificar instantaneamente, e uma pressão sufocante os envolveu de forma avassaladora. Os irmãos Uchi e Page-One, cujas costas já estavam encharcadas de suor frio, simplesmente baixaram a cabeça, aguardando a tempestade que se aproximava. Foi King quem resistiu à pressão, aproximou-se deles e explicou a situação. Lord Kaido, o jovem mestre Yamato, partiu com eles de livre e espontânea vontade. Nós, o Ororororo. Antes que King pudesse terminar, a gargalhada estrondosa de Kaido o interrompeu. De livre e espontânea vontade, de livre e espontânea vontade. Aquele pirralho insuportável. Eu o criei por tantos anos e no final ele foi embora sem dizer uma palavra. E de livre e espontânea vontade? Quem mandou você mantê-lo trancado desde pequeno? É natural que ele queira ir embora. Uchi se manifestou repentinamente, defendendo Yamato por um sentimento de injustiça. Ei. Irmã, pare de falar. Page-One, ao lado dela, estremeceu de medo ao ouvir as palavras da irmã e rapidamente puxou Uchi para impedi-la de falar mais. Ele então se virou para se desculpar em nome de sua irmã, esperando que Kaido não a culpasse por seu deslize. Desculpe, Lord Kaido. Ela está apenas divagando, por favor, não leve a mal. Kaido já não dava atenção aos irmãos. Pegou o jarro de vinho que estava por perto, tomou 2 grandes goles, levantou-se, pegou seu canabo e saiu lentamente. Rugido. Kaido, que havia se transformado em um dragão gigante, alçou voo para o céu, suas palavras furiosas ecoando dos céus. O Ororororo. Aquele pirralho ingrato pensa que pode ir embora sem a minha permissão? Só por cima do meu cadáver. Capítulo 90. No Novo Mundo, em uma ilha deserta e desabitada perto da zona de ventos fortes. A pedido entusiasmado de Yamato, Leno e seu grupo começaram a explorar a ilha com grande expectativa. Aventura! Aventura! Assim que desembarcou do navio, Yamato colocou seu canabo no ombro, correu animada à frente do grupo e começou sua aventura com um grito de alegria. No entanto, depois de explorar toda a ilha, Yamato parecia um pouco abatido. Que droga! Eu estava tão animado para minha primeira aventura, e não tinha nada aqui. Como assim nada? Hoje não só colhemos frutas frescas e água, como também reunimos muitas ervas medicinais preciosas, disse Chopper, sem entender muito bem a reação de Yamato. Chopper, ela quis dizer que este lugar não tem aquela sensação emocionante de aventura. Estou certa, Yamato? Nojiko explicou os sentimentos de Yamato para Chopper e, em seguida, olhou para ela com um sorriso. A discrepância entre a aventura que ela imaginou e a realidade foi a causa do estado de espírito atual de Yamato. Sim, é esse tipo de aventura que eu quero. Yamato, quando viajamos pelo mundo, a aventura não se resume apenas a emoções fortes e adrenalina. Explorar o clima, a cultura e o meio ambiente de diferentes regiões também é uma aventura. O mundo é muito, muito grande. Nossa aventura é uma jornada composta tanto de emoções intensas quanto de exploração simples e tranquila. Ao ver a expressão pensativa de Yamato, Nojiko deu um passo à frente, pegou em sua mão e continuou. Não importa que tipo de aventura seja, tudo faz parte da paisagem ao longo do nosso caminho. Se apreciarmos os diferentes tipos de paisagem com o coração, teremos diferentes tipos de recompensas. Entendo. Parece que eu estava dando as coisas como certas. Obrigada, Nojiko. Agora eu entendi, disse Yamato sinceramente após refletir sobre as palavras de Nojiko. Nojiko sorriu e balançou a cabeça, chamando-a para ajudar as outras. Chopper, porém, carregando algumas ervas medicinais raras, correu para sua enfermaria. Ele se lembrou de que o livro de medicina da doutora Coreha parecia ter registrado várias prescrições.
Os usos dessas ervas estavam descritos lá. Recentemente sua pesquisa sobre a pílula Rumble estava perto do sucesso, e ele precisava urgentemente desse tipo de material medicinal. Após o jantar, o grupo, cansado das atividades do dia, retornou às suas cabines. Leno estava deitado na figura de proa em forma de boi, vigiando a todos. Nojiko inicialmente quisera acompanhá-lo, mas depois de algumas brincadeiras de Leno, fugiu de volta para a cabine com o rosto vermelho como um pimentão. Olhando para trás, para a enfermaria ainda iluminada, Leno ficou um pouco surpreso. Ele foi até lá para dar uma olhada. Lá dentro, Chopper estava cercado por uma grande pilha de garrafas e frascos, concentrado em misturar algo. Vendo isso, Leno não interrompeu e voltou para a figura de proa. Inconscientemente, a noite passou num instante. O primeiro raio de sol da manhã atravessou a escuridão, e ao mesmo tempo, o mar iluminou-se. De repente, um grito interrompeu o leve cochilo de Leno. Seu aqui da observação o envolveu, e Leno apareceu instantaneamente na enfermaria. O que seus olhos viram foi um chão de vidros quebrados e um forte aroma medicinal. Então, ele viu o corpo de Chopper começar a se expandir e contrair irregularmente. A expressão de Leno mudou. Ele agarrou Chopper, voou para fora do navio e pousou em um espaço aberto na ilha. Nesse instante, Chopper rangia os dentes de dor até que, com um rugido alto, seu corpo subitamente se tornou enorme. Ao olhar para o gigante de mais de 10 metros de altura, Leno ficou um pouco surpreso. Essa provavelmente é a forma do Chopper depois de levar muitas pílulas Rumble. Mas ao ver o Chopper agora inconsciente, Leno sentiu uma dor de cabeça. Como posso fazê-lo voltar ao normal sem machucá-lo? Enquanto Leno quebrava a cabeça para encontrar uma solução, o já gigantesco Chopper desferiu um golpe com sua enorme pata. Svi, esquivando-se do ataque da pata gigante, Leno olhou para trás. Meu Deus! A primeira pessoa que ele ataca depois de perder a cabeça é o próprio capitão. Bom, um rugido violento ecoou quando o chão se partiu instantaneamente. Observando o poder daquele golpe de palma, Leno ficou estupefato. Como esperado da forma que pode enfrentar Big Mom de igual para igual. Esse poder não é brincadeira. Ele observou Chopper rugir para o céu após seu ataque errar o alvo, e então começar a destruir freneticamente tudo ao seu redor. O enorme corpo agora era dominado pelo desejo de destruição. À medida que os movimentos de Chopper se intensificavam, a ilha se enchia de estrondos constantes. O solo era arrancado, árvores eram quebradas e poeira e fumaça se espalhavam por toda parte. Os demais a bordo do navio já haviam sido despertados pela comoção e agora estavam reunidos ao lado de Leno. Leno, o que está acontecendo? Quando uma besta tão enorme apareceu, o grupo só tinha notado o corpo enorme e pensou que fosse um ataque de besta, sem perceber os chifres na cabeça. Todos começaram a perguntar o que estava acontecendo. Que fera! Este é o Chopper. O quê? O quê? Chopper? Como ele ficou assim? Ao ouvirem que era Chopper, Nami, Nojiko e os outros ficaram chocados e finalmente observaram o gigante com atenção. Eu também não sei o que fazer agora. Ele provavelmente tomou o remédio que desenvolveu e se transformou nisso, disse Leno, impotente. Ele realmente não sabia como lidar com a situação. Robin, que estava ao lado, de repente se pronunciou. Chopper usa uma Akuma no Mi, não é? Ah, é mesmo. Quase me esqueci disso. Ao ouvir a lembrança, os olhos de Leno brilharam. Ele nem sequer tinha pensado nisso antes. Yamato, use sua habilidade para congelar o Chopper primeiro. Depois vamos jogá-lo no mar. Assim será mais fácil lidar com ele. Certo. Ao ouvir o comando, Yamato imediatamente usou sua habilidade. Sua pele ficou branca como a neve, seus dentes se tornaram afiados e uma longa cauda apareceu atrás dela. Ela saltou na frente de Chopper, abriu a boca e uma rajada de ar branco e frio disparou instantaneamente em sua direção. Num instante, o Chopper gigante estava completamente congelado. Justo quando Yamato pensava que seria fácil e estava prestes a desativar sua habilidade. Craque, craque. Bum. Chopper, que acabará de ser congelado, conseguiu se libertar do gelo de Yamato usando apenas força bruta. Caramba! O Chopper fica tão forte assim quando cresce? Yamato se assustou com a comoção, ficando momentaneamente atônito. Por que você está parado aí? Aumente a potência. Só o congele um pouco mais. Não faça nada além disso, disse Leno, sem palavras diante do atordoado Yamato. Por que você está distraído numa hora dessas? Yamato se recompôs e rapidamente lançou outra grande rajada de ar frio em Chopper, mantendo um fluxo contínuo. Finalmente, após alguns instantes, Chopper não conseguiu se libertar. Sem ousar perder tempo, Leno correu, agarrou Chopper e o levou direto para a margem, jogando na água. Finalmente, depois de muito tempo, seja porque o efeito da droga passou ou porque sua habilidade foi suprimida pela água do mar, Chopper voltou ao normal. Ele carregou Chopper inconsciente de volta para o navio. A cura sagrada de Kuina o envolveu, e sem ferimentos graves para tratar, eles o deitaram na cama. Como Chopper estava nesse estado, não era adequado para navegar. O grupo discutiu e decidiu ficar por mais um dia. Enquanto o grupo discutia no convés, um rugido bestial e estrondoso veio do céu, seguido por uma risada arrogante e imponente. Ororororo. Yamato e Leno imediatamente olharam para cima. Yamato estava incrédulo. Kaido. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 91. Ao contemplarem o dragão azul de 1000 metros de comprimento no céu, Nami, Robin e os outros exibiram expressões de puro espanto. Então esse é o Kaido? A forma de dragão dele é exatamente igual à daquele idiota do Leno, disse Nami, com a voz cheia de admiração. Não é à toa que o Leno sempre dizia que a habilidade da Akuma no Mi dele era uma cópia da do Kaido. Eu só tinha ouvido ele falar sobre isso antes e não dei muita importância. Mas agora, outro dragão azul vivo apareceu tão de repente diante dos meus olhos. Além da diferença na cor das escamas, a aparência deles é quase completamente idêntica. Sim, tirando a cor, este dragão azul é igualzinho ao do Leno. Embora o corpo de Carmen ainda sentisse um medo primitivo, ao olhar para o gigante à sua frente,
Ela naturalmente pensou na aparência transformada de Leno e imediatamente ficou animada. Isso não está certo. Deveria ser dito que a forma da fruta do Leno se parece com a do Kaido. Afinal, a habilidade do Leno é uma cópia da dele, corrigiu Robin, imitando o tom de Carmen com uma expressão séria. Ao mesmo tempo, ela também estava chocada. Então realmente existem dois usuários de Akuma no Mi idênticos neste mundo. Então você finalmente chegou, Kaido. Kaido, interrompendo o murmúrio de Leno, Yamato cerrou os dentes e encarou Kaido acima. Seu corpo tremeu levemente e seus dedos, que seguravam o kanabo, empalideceram. Olhando para o enorme dragão, as lembranças do medo despertaram lentamente dentro dela. Embora seus olhos permanecessem desafiadores, ela ainda não conseguia suprimir os instintos do seu corpo. Leno deu um passo à frente e deu um tapinha leve no ombro de Yamato, olhando para ela com um sorriso. Ao ver o sorriso confiante e sereno de Leno, Yamato ficou atordoada por um instante. Então seu rosto, antes um tanto sombrio, relaxou instantaneamente. Os cantos de seus lábios cerrados se curvaram inconscientemente para cima, e seus olhos se encheram de um sorriso. Leno disse que daria conta de Kaido. Preciso acreditar no meu parceiro. Após fortalecer sua determinação, quando Yamato olhou para Kaido novamente, seu olhar havia se tornado muito mais calmo. Kaido, que vinha se divertindo com o medo tolo de seu filho, estreitou os olhos ao perceber a mudança em Yamato. Ororororo. Filho tolo. Prefere seguir um estranho a ficar ao meu lado. Quem te deu coragem para escapar de Onigashima? Ao ver Yamato lá embaixo sem mais medo dele, a raiva de Kaido se intensificou. Ele o criara por tantos anos, acreditando inicialmente que ele seria útil no futuro. Agora, isso parecia impossível. Pensando nisso, uma intensa intenção assassina emanou repentinamente das pupilas de Kaido. Já que vocês não querem ficar ao meu lado, então são inúteis. Nesse caso, todos vocês podem morrer. A cabeça do dragão abriu subitamente sua enorme boca, e chamas começaram a se acumular em sua garganta. O olhar de Kaido estava fixo no grupo abaixo. Ele já os havia condenado à morte em sua mente. Cuidado, pessoal! Kaido está prestes a usar seu sopro do dragão. Ao ver a postura de Kaido, Yamato soube que tipo de ataque ele estava prestes a fazer e rapidamente avisou a todos. Na verdade, mesmo sem o lembrete de Yamato, Nami e os outros já haviam adivinhado seu método de ataque no momento em que viram o dragão azul abrir a boca. Afinal, no Mar do Oeste, Leno havia usado exatamente esse golpe para derrotar Aokiji. Contudo, embora conhecessem o método de ataque do dragão azul, já era tarde demais para desviar. Nami, Nojiko e as outras olharam rapidamente para Leno para ver qual era o seu plano, mas ele já havia desaparecido. Acontece que no instante em que o dragão azul começou a se mover, Leno já havia se transformado em um relâmpago e sumido. Bum! Uma enorme explosão repentina veio do alto do céu. O grupo olhou apressadamente para cima e viu que Leno havia aparecido sob a cabeça do dragão gigante. Seu punho de ferro negro atingiu violentamente o queixo do dragão. Bum! Um impacto violento soou, e a onda de choque aterrorizante criou uma ondulação branca no ar. A boca do dragão, que estava aberta, fechou-se bruscamente, e o sopro do dragão que acabará de se acumular explodiu dentro dela. Chamas, acompanhadas por um rugido ensurdecedor, iluminaram o céu. A cabeça do dragão gigante estava envolta em uma densa fumaça proveniente da explosão, e os gritos de dor de Kaido podiam ser ouvidos vindos de dentro dela. Antes que Kaido pudesse fazer qualquer outro movimento, o minúsculo Leno já havia aparecido acima do dragão gigante, olhando para o dragão azul abaixo dele com um olhar condescendente. Forma de Deus do Trovão, Amaru. Ele murmurou. O corpo originalmente minúsculo de Leno explodiu subitamente em um relâmpago. Em meio ao estrondo, seu corpo lentamente se transformou em um gigante de 300 metros de altura. O gigante, composto de raios, emanava uma luz branca brilhante. Sua aparência era uma versão ampliada da de Leno. Relâmpagos brancos e brilhantes se transformaram em nuvens flamejantes que circulavam ao redor de seu corpo. O gigante baixou lentamente a cabeça, olhou para o enorme verme comprido abaixo dele e de repente estendeu a mão esquerda, agarrando pelo pescoço. Erguendo a outra mão, cerrada em punho, golpeou com força a cabeça do dragão que tremia, tentando escapar da fumaça. Bum, bum, bum. Os punhos trovejantes choveram sobre sua cabeça, fazendo o dragão azul gritar repetidamente. Ele também tentou envolver o gigante com seu corpo, querendo esmagá-lo com sua força. No entanto, assim que seu corpo de dragão se enrolou, foi submerso em relâmpagos. O cheiro de carne assada pairou no ar, seguido por outra rodada de gritos lancinantes. Lá embaixo, observando a cena no céu de Leno, transformado em um titã que sustentava o céu, segurando uma serpente escamosa, e a espancando até deixá-la inconsciente. Nami e Carmen e os outros ficaram boquiabertos, engolindo em seco. Aquela cena de batalha mitológica estava se desenrolando diante de seus olhos. É mesmo aquele cabeçadura do Leno? Nami, chocada e sem palavras, virou lentamente a cabeça e encarou Nojiko ao seu lado com um olhar vago. Ao ouvir o sussurro de Nami, Nojiko, que havia saído de seu transe, exibiu uma expressão animada e o rosto corado. Você não está enganado. Esse é o nosso Leno. Mas, olhando para Leno, que estava espancando o dragão azul impiedosamente, os olhos de Nami se encheram de confusão. Naquele momento, a figura divina de Leno ficou profundamente gravada em sua mente. Aquele idiota do Leno, ele não podia ser um deus de verdade, podia? Sentindo que Leno estava se afastando cada vez mais dela, Nami repentinamente sentiu um aperto no coração e agarrou Nojiko, que estava ao seu lado. Ei, Nojiko, aquele idiota do Leno não vai nos abandonar no futuro, né? Ele não vai. Nami, por que você pensaria isso? É claro que Leno não vai nos deixar. Eu não sei, eu só. Incapaz de expressar o sentimento em seu coração, Nami estava à beira das lágrimas. Ela não podia simplesmente dizer que era um sentimento inexplicável. Nojiko olhou para ela de forma estranha. O que há de errado com essa garota? Ela não deveria estar feliz em ver Leno derrotando Kaido? Incrível, muito incrível. Leno, você é demais.
você é realmente demais. Ao ver Kaido sendo brutalmente espancado pelo gigante do trovão Leno, Yamato ficou incoerentemente excitada, brandindo seu kanabo e desejando poder subir e dar uns golpes em Kaido. Aquela cena era simplesmente chocante demais. Desde criança sua impressão de Kaido era de que ele era invencível e ninguém poderia derrotá-lo. Até então ela pensava que no máximo, Leno seria capaz de resistir e imobilizar Kaido, o que já seria impressionante. Agora, vendo Kaido transformado sendo tão brutalmente espancado que não conseguia nem revidar, ela percebeu que estava longe de compreender o verdadeiro poder de Leno. Capítulo 92. Será que a fruta estrondo é mesmo tão poderosa assim? A batalha nos céus havia chocado profundamente Robin. Suas pupilas tremiam violentamente enquanto ela murmurava para si mesma. Incrível! Vida longa ao Capitão Leno! Vida longa ao nosso capitão! Carmen bateu palmas animadamente, agarrando o braço de Kuina e sacudindo-o freneticamente enquanto torcia por sua capitã. O titã que sustentava o céu era simplesmente deslumbrante. Aquele era um imperador do mar, e mesmo assim estava sendo derrotado impiedosamente pela própria capitã. A capitã, geralmente despreocupada e preguiçosa, era na verdade uma especialista que superava um imperador. Isso a deixou excepcionalmente orgulhosa e honrada. Ei, Carmen, se acalme. A luta ainda não acabou. Kuina, ainda abalada, tinha um olhar de impotência. Embora também estivesse chocada com o poder de combate atual de Leno, ela tinha uma noção aproximada de sua força, então conseguiu manter a calma, mas não conseguia lidar com a empolgação de Carmen ao seu lado. Ela só podia confortá-la enquanto prestava muita atenção à batalha. Lá no alto, no céu, vendo que o dragão azul oferecia pouca resistência, o gigante estalou os dedos. Sovosh, o enorme corpo do dragão disparou em direção ao chão. Então, com outro aceno de mão, uma imensa coluna de relâmpagos seguiu o corpo do dragão azul. Bum, bum, bum. O corpo gigantesco do dragão se chocou contra o chão, gerando uma enorme onda de choque. A coluna de relâmpagos que se seguiu explodiu imediatamente. A ilha começou a tremer violentamente, o solo se estilhaçando em fendas profundas e sem fundo, e a onda de choque varreu toda a ilha. A água do mar invadiu as rachaduras, e a metade da ilha que sofreu o impacto foi quase completamente destruída. Svi, Leno, tendo retornado à sua forma original, apareceu diante de todos. Pronto. Pequeno Kaido fácil de lidar. Uau, Leno, você é demais. Eu te amo muito. Ban. Ao ver Leno aparecer, uma animada Yamato pulou na frente dele e o abraçou forte, vibrando e pulando de alegria. Tão macia, tão elástica. Será que é uma recompensa por derrotar Kaido? Isso é pura felicidade. Leno não conseguiu evitar esfregar a cabeça nela. Yamato, minha amada. De agora em diante, você sempre estará ao meu lado. Svi. Assim que Leno se viu imerso nesse paraíso tranquilo, uma dor aguda atravessou seu ouvido. Ele virou a cabeça. Meu Deus, será que ela estava usando aqui? Nami torceu a orelha de Leno e o puxou para longe dos braços de Yamato, encarando-o com um brilho perigoso nos olhos. O quê? Será que nosso grande capitão espera receber esse tipo de tratamento toda vez que retorna de uma batalha? Sério? Nami, do que você está falando? Não entendi. E você pode soltar minha orelha primeiro? Está doendo muito. Ao ver Leno retornar, Nami quis se aproximar e demonstrar sua preocupação, mas então o viu se divertindo, esfregando a cabeça no peito de Yamato. Era irritante. Sua postura heroica durante a batalha agora estava destruída por sua expressão lasciva. Yamato, não abrace mais o Leno assim. Não deixe que ele se aproveite de você de graça. Por quê? Ao ver o olhar inocente de Yamato, Nami ficou exasperada. Foi Nojiko quem rapidamente interveio para apaziguar os ânimos. Tudo bem, Nami, não se preocupe com essas pequenas coisas. Já sabemos que tipo de pessoa o Leno é há muito tempo, não é? Nojiko, você é a melhor. Aproveitando a oportunidade, Leno abraçou Nojiko e respirou fundo algumas vezes em seu pescoço, sentindo-se instantaneamente revigorado. As expressões inicialmente animadas das garotas ao redor dele se transformaram em uma mistura de diversão e exasperação com as travessuras de Leno. No entanto, todas ainda estavam muito felizes por Leno ter retornado ileso. Enquanto o grupo discutia seus próximos planos, um som veio do poço profundo que havia sido preenchido com água do mar. Tosse, tosse. Kaido, tendo retornado ao seu tamanho original, saiu do buraco, apoiando-se em seu kanabo. Ele ainda consegue se levantar? Todos ficaram chocados. Depois de sofrer um ataque tão violento e cair no mar, Kaido ainda conseguiu se levantar. Svi, a figura de Leno apareceu diante de Kaido. Observando o estado deplorável de Kaido, Leno sentiu uma ponta de melancolia. Ele sabia melhor do que ninguém a gravidade dos ferimentos de Kaido. Em sua mente, após ferimentos tão sérios, Kaido não deveria ter conseguido se mover por um bom tempo. Ele não esperava que Kaido se levantasse tão rapidamente. Nesse momento, Kaido estava completamente carbonizado. Um dos chifres em sua cabeça estava quebrado, e ele havia perdido até alguns dentes. Ele parecia muito deplorável. Araara, como esperado de Kaido. Conseguir ficar de pé depois de tudo isso, você é realmente incrível. Ao ouvir a voz sarcástica de Leno, Kaido foi tomado por uma fúria que não conseguia expressar. Seus olhos, repletos de intenção assassina, encaravam Leno, mas também havia um toque de pavor. Aquela luta tinha sido humilhante demais. Antes mesmo que pudesse reagir, fora impiedosamente espancado pela combinação de golpes de Leno, incapaz até de revidar. O Ororo, cof, Roro. Garoto, você é bem forte. Pode se gabar disso só para conseguir me machucar desse jeito. Mas é só isso. Com isso, o corpo de Kaido repentinamente cresceu, transformando-se em sua forma de homem-dragão. Seu corpo estalou. A pele, antes carbonizada, começou a se desprender, revelando carne nova por baixo, que foi rapidamente coberta por escamas azuis. Seu poder da Akuma no Mi é realmente muito forte, mas o Haki é fundamental.
Você não pode me derrotar confiando apenas no poder da sua fruta. O Orororo. Observando Kaido, cujo corpo se recuperara quase completamente em um instante, Leno suspirou. Kaido desenvolveu sua Akuma no Mi do dragão azul a um nível muito profundo. Recuperar-se de ferimentos tão graves tão rapidamente o torna verdadeiramente um monstro. Você tem razão. Aqui é fundamental. Leno concordou plenamente com as palavras de Kaido. Era um fato bem conhecido no Novo Mundo que a base da grande força residia no nível de treinamento em Haki de cada um. Ao verem Kaido aparecer diante delas, vivo e bem depois de tão pouco tempo, as garotas que ficaram para trás ficaram sem palavras. Ele é um monstro? Se recuperar tão rápido de ferimentos tão graves. Nami gritou aterrorizada. Nem mesmo a capacidade de recuperação daquele idiota do Leno era tão insana assim, né? Isso não é necessariamente verdade agora. Naquela época, o corpo de Leno ainda não havia atingido seus limites, e o desenvolvimento de sua Akuma no Mi não era tão maduro quanto é agora, apontou Nojiko, acertando em cheio. Naquela vez em que Leno foi ferido pelo Leão Dourado, ele levou vários dias para se recuperar com a ajuda da habilidade de Kuina. Então, como uma batalha entre dois monstros de recuperação como esses pode ser decidida? Perguntou Carmen, com dor de cabeça por causa da análise de Nami e Nojiko. Eles se machucam e se recuperam imediatamente. São quase imortais. O que se pode fazer? Felizmente, o próprio capitão deles também era um monstro. Caso contrário, diante de tal criatura, eles não saberiam o que fazer. Capítulo 93. Lembro que Kaido também tem o título de criatura mais forte do mundo. O corpo imortal provavelmente se refere à sua terrível capacidade de recuperação, disse Robin aos outros, lembrando-se do título de Kaido. Então, você está dizendo que a batalha devastadora de agora foi apenas um aquecimento para eles? Carmen perguntou incrédula. Aquilo abalou completamente sua compreensão do que significava ser forte. Robin continuou de onde Carmen parou, falando seriamente, embora eu não queira admitir, é a verdade. A força deles já ultrapassa nossa imaginação. Yamato, ao lado, não prestava atenção à discussão. Seus olhos estavam fixos em Kaido, e seus dedos inconscientemente se apertaram em torno de seu canabo. O verdadeiro terror de Kaido só agora estava sendo revelado. Nesse instante, Kuina, que estava em silêncio, falou de repente. Não se preocupem, Leno não vai perder. Sua voz calma e firme parecia ter uma estranha magia, acalmando instantaneamente os pensamentos caóticos de todos. Em seguida, eles observaram em silêncio o campo de batalha distante. Garoto, vamos ver se você realmente tem forças para me tirar Yamato. Arcos elétricos cintilavam no canabo em sua mão enquanto a aura de Kaido continuava a aumentar. O Haki do Conquistador disparou para o céu, e arcos elétricos negros e vermelhos explodiram, começando a se alastrar ao seu redor. Então, como desejar? Com isso, a figura de Leno cresceu repentinamente, transformando-se em sua forma de homem-dragão com escamas roxas. Ele também liberou seu Haki do Conquistador. As duas ondas de Haki turbulentas e ferozes colidiram. Instantaneamente, arcos elétricos preto-roxos e preto-avermelhados voaram por toda parte, fazendo o ar tremer. De repente, os olhos de dragão de Leno se arregalaram. O impacto de seu Haki do Conquistador se intensificou e um grito agudo ecoou. O Haki do Conquistador de Kaido foi forçado a recuar bem à sua frente. O rosto de Kaido se contorceu em uma expressão feia. Como o Haki dele pode ser mais forte que o meu? Na idade dele? Além disso, havia algo de errado com esse Haki. A terrível intenção assassina que ele continha poderia realmente afetá-lo. Relutante em aceitar isso, Kaido aumentou a potência de seu Haki do Conquistador, mas ainda assim não conseguiu romper a supressão. Bum! Com uma explosão, as duas ondas de Haki se separaram e se dissiparam no ar. Garoto, você não tem um espírito ruim. Eu reconheço você. Você tem o direito de estar diante de mim. O seu é mais ou menos. Ao ouvir as palavras de Leno, o rosto de Kaido empalideceu e ele riu com raiva. O Orororo. Você é muito arrogante, garoto. Hoje vou te mostrar o terror de uma potência da velha guarda. Kaido não queria mais perder tempo com o garoto de língua afiada à sua frente. Ele ergueu seu canabo e disparou em direção a Leno como um raio. 8 trigramas trovejantes. Vendo Kaido partir para o ataque com tudo desde o início, Leno não ousou ser descuidado. Com Anguan em mãos, seus arcos elétricos preto-púrpura dançaram violentamente, e sua figura também se transformou em uma imagem residual para interceptar o ataque de Kaido. Força do dragão, presa do dragão. Os dois feixes de luz, um vermelho e outro roxo, colidiram violentamente no ar. Zing! Uma luz se espalhou por toda parte, e uma explosão penetrante ecoou. Ondas se alastraram pelo ar, seguidas por uma onda de choque aterradora que devastou a área. O chão rachou e desabou centímetro por centímetro. Num piscar de olhos, metade da ilha foi despedaçada e arremessada para longe, e a água do mar invadiu a ilha. A esfera de energia entre a espada longa de Leno e o canabo se expandiu e contraiu violentamente, explodindo repentinamente. Uma luz branca ofuscante disparou para o céu e se espalhou. No ar, acima da ilha distante, Nami e os outros ficaram horrorizados ao verem metade da ilha desmoronar repentinamente e uma enorme nuvem em forma de cogumelo, acompanhada por uma luz branca deslumbrante disparar para o céu. Diante dessa cena, o grupo pareceu perder a capacidade de falar, encarando fixamente a luz branca à distância, com a garganta se movendo freneticamente. No campo de batalha, antes mesmo que a luz branca se dissipasse, Leno, que havia fixado seu Haki da observação em Kaido, já havia se transformado em um relâmpago e aparecido atrás dele. Zvi! Um brilho de espada púrpura escuro cortou diagonalmente. Kaido, que já o havia pressentido, brandiu seu canabo para interceptá-lo. Zing! Outra explosão. Ao ver seu ataque bloqueado, Leno apareceu acima de Kaido como se tivesse se teletransportado, com sua velocidade no auge absoluto, e atacou o rosto de Kaido novamente. Clang! A reação de Kaido também foi extremamente rápida. O canabo em sua mão era como um ser vivo, movendo-se ao redor de seu corpo em um borrão de imagens residuais. Enquanto a figura de Leno oscilava continuamente ao redor de Kaido, clang, 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 o som de metal se chocando era incessante. De repente, a figura de Leno parou abruptamente. Só então Kaido voltou a si. Ele estava tão concentrado em se defender dos ataques de Leno que não havia notado a mudança em seu entorno. Em algum momento, outras 8 figuras apareceram
apareceram ao seu redor. Todas estavam em forma de homem-dragão, compostas de relâmpagos, e do mesmo tamanho que o Leno original. As armas em suas mãos também eram feitas de relâmpagos, em vários formatos: sabres, lanças, espadas, alabardas, machados de batalha, ganchos e forçados. Cada uma empunhava uma, cercando Kaido de forma ameaçadora. Força divina, 9 dragões esmagando. Um murmúrio baixo foi ouvido, e as várias figuras imediatamente avançaram contra Kaido. Ao ver as 9 figuras avançando em sua direção, a expressão de Kaido mudou ligeiramente. Ele apertou o cabo de seu kanabo e o brandiu rapidamente, o bastão dançando ao redor de seu corpo como um dragão nadando. Flecha Vajra. Pilares de lâminas de ar irromperam de todo o corpo de Kaido, voando em direção às 9 figuras atacantes. No entanto, as lâminas de ar atravessaram os corpos das outras 8 figuras sem afetá-las minimamente. A expressão de Kaido mudou instantaneamente. Antes que pudesse reagir, as 8 figuras estavam sobre ele, e ele foi atingido por uma chuva de ataques. De repente, Kaido, que estava sob ataque, abandonou completamente sua defesa ao sentir a força dos golpes. Ele desembainhou seu kanabo, que estava coberto por arcos elétricos pretos e vermelhos. Gundari, enxame de dragões. Bum! Acompanhados por relâmpagos que caíram repentinamente do céu, arcos elétricos negros e vermelhos varreram a área. As figuras ao redor foram arrastadas e dissipadas no ar. No momento em que Kaido estava prestes a enfrentar o verdadeiro Leno, ele sentiu seu corpo afundar. O Haki do Conquistador de Leno o havia envolvido. No instante seguinte, a expressão de Kaido mudou drasticamente. Em seu Haki da observação, Leno havia desaparecido. Essa mudança repentina assustou Kaido. Instintivamente, ele ergueu a cabeça, tentando observar os arredores. Pô! Ouviu-se o som de uma lâmina penetrando a carne. O corpo de Kaido enrijeceu instantaneamente. Sua enorme cabeça baixou lentamente, e ele viu uma espada carmesim brilhar atravessando seu peito, com arcos elétricos preto-púrpura tremeluzindo nela. Rangendo os dentes, ele brandiu seu kanabo para trás, forçando Leno a recuar. Gu! O brilho da espada abandonou seu corpo, levando consigo um colar de flores ensanguentadas. Pô! Tosse. Kaido cambaleou e cuspiu um bocado de sangue. O ataque, imbuído com Haki do Conquistador, causou danos massivos ao seu corpo, e seus órgãos internos foram diretamente atingidos pelo impacto. Agarrando o ferimento no peito, Kaido encarou Leno com uma expressão de pavor. Agora mesmo, o que foi isso? O que foi o quê? Por que meu Haki da observação não te detectou? Mesmo agora, Kaido não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Que tipo de técnica era essa, capaz de escapar do meu Haki da observação? Perguntou Kaido novamente. Que tipo de técnica é essa? Para conseguir evitar meu Haki da observação. Ah, é isso mesmo? Meu Haki do Conquistador é um pouco especial. Ele consegue bloquear o Haki da observação do oponente. Leno disse. Pensando em seu Haki do Conquistador mutante, ele suspirou. Ele havia pago um preço alto por aquela mutação. Capítulo 94. O quê? O Haki do Conquistador pode ser usado assim? Você é apenas ignorante. Alguém já fez isso antes. Ao ver a expressão incrédula de Kaido, Leno zombou. É claro que Leno não tinha certeza se Shanks, o ruivo, já era capaz de executar o assassinato por observação naquele momento. Mas isso não o impediu de zombar de Kaido. O cara sempre agia como se fosse o segundo em importância, perdendo apenas para o próprio céu. Ser chamado de ignorante deveria ser bastante satisfatório. E como previsto, assim que Kaido ouviu a provocação impiedosa de Leno, sua expressão escureceu. O kanabo em sua mão começou a faiscar com arcos de relâmpago mais uma vez. Não se ache tanto, pirralho. Eu ainda não perdi. Assim que terminou de falar, Kaido bateu o pé com força no chão, seu corpo enorme se enrolando antes de se lançar para frente como uma bala de canhão. O kanabo em suas mãos girou alto e caiu com força em direção a Leno. Como se eu tivesse medo de você. Diante do ataque avassalador de Kaido, Leno não recuou. Ele ergueu sua espada e enfrentou Kaido de frente. Clang, clang, clang. Faíscas voavam descontroladamente a cada golpe. O choque das armas ecoava sem parar enquanto suas figuras se moviam rapidamente por todos os cantos da ilha. A aura da espada e as ondas de choque rasgaram a paisagem, devastando o que restava da ilha semi-destruída. Voxax! De repente, o kanabo de Kaido atingiu apenas o ar. Leno havia desaparecido. Uma luz vermelha brilhou nos olhos de Kaido enquanto ele, por instinto, brandia sua arma para trás. Clang. E aí, reação bem rápida. A voz zombeteira de Leno ecoou por todas as direções. Não ouse me subestimar. Era a primeira vez que alguém olhava para Kaido com desdém daquela forma. A fúria ardia em seu peito, sua respiração pesada e irregular. Então relâmpagos começaram a crepitar pelo ar. Energia elétrica se acumulou violentamente ao redor de Kaido, formando uma enorme coluna de trovão que disparou para o céu. Com kanabo envolto em raios em mãos, Kaido saltou alto e rugiu ao descer em direção ao chão. Conquistador de 3 mundos Ragnaraku. Bum! Ao ver Kaido descer em meio a uma tempestade de raios, os olhos de Leno brilharam de divertimento. Competir comigo em relâmpagos? Você está se superestimando. Ele apertou firmemente sua espada e bloqueou o ataque de Kaido. Ao mesmo tempo, seus pensamentos se moveram, e raios ao seu redor se transformaram em várias figuras humanoides. Esses avatares de relâmpago atacaram Kaido de todas as direções enquanto Leno o mantinha imobilizado. Mas os ferimentos anteriores de Kaido haviam prejudicado seus reflexos. Tudo aconteceu num instante, quando suas armas se chocaram. As figuras de relâmpago atingiram o alvo simultaneamente. ZZZZT, ZZZZT. Ah! Kaido gritou quando o relâmpago o envolveu. Leno aproveitou a brecha, golpeando para longe, e então ergueu a mão. Inúmeras lanças de relâmpago surgiram, cercando Kaido por todos os lados. Dardo relâmpago. Antes que Kaido pudesse se recuperar da dor, ele foi engolido novamente pela tempestade de lanças brilhantes. Rugidos agonizantes ecoavam em meio à luz ofuscante. Os olhos de Leno permaneciam frios enquanto ele brandia sua lâmina, enviando ondas de energia negra e roxa que cortavam a tempestade de raios. Corte, corte, corte. Sem hesitar, Leno ergueu levemente a mão esquerda. O chão tremeu violentamente e várias cabeças de dragão colossais, formadas de rocha e areia, irromperam para o alto.
Poder do dragão, pergaminho da terra. Estrondo, estrondo, estrondo. As cabeças de dragão abriram suas enormes mandíbulas e morderam a tempestade de luz, sacudindo a terra com uma força ensurdecedora. Poeira e escombros foram lançados ao ar. Quando a fumaça se dissipou, o local onde Kaido estivera estava agora soterrado sob um monte de rochas, cujas cristas entrecruzadas o selavam firmemente embaixo delas. Um instante depois, o chão tremeu novamente. Leno ergueu uma sobrancelha quando o monte começou a balançar violentamente. Bum! O monte se desfez em uma explosão. Kaido saltou para fora, sacudindo a poeira e ofegando pesadamente, com uma expressão cautelosa enquanto encarava Leno. Pirralho, qual é a sua habilidade, afinal? Ele não conseguiu esconder o choque. Em sua juventude, vira o Leão Dourado usar um poder semelhante, mas Leno era claramente um usuário de zoomítica. Poderes de relâmpago, claro, isso fazia sentido. Mas manipular a terra também? Você adivinha? Você. Ver o sorriso debochado de Leno só fez Kaido ficar mais furioso. Do início da luta até agora, ele estava em desvantagem. Nunca vi aquele idiota do Leno usar tantos poderes ao mesmo tempo antes, disse Nami surpresa enquanto observava de longe. Sim, quando ele lutou contra Aokiji no Mar do Oeste, ele só usou sua habilidade de zoomítica. Agora ele já mostrou 3 poderes diferentes, acrescentou Carmen com a voz cheia de admiração, e um pouco de inveja. Nojiko franziu a testa com um tom grave. Isso só prova o quão forte Kaido realmente é. Leno está sendo forçado a usar tudo o que tem. Os outros assentiram. Mesmo depois de levar golpes tão pesados, Kaido ainda conseguia lutar de igual para igual com Leno. Isso demonstrava o quão assustadora era sua resiliência. O tal corpo imortal faz jus ao nome, murmurou Robin admirada. Mesmo assim, nenhum deles parecia particularmente preocupado. Do ponto de vista deles, Kaido vinha apanhando desde o início. Ao ver Kaido tossir sangue e lutar para se manter de pé, apoiando-se em seu canabo, Leno sorriu. O que foi, Kaido? Já está sem fôlego? Ororororo. Pirralho, admito que você é forte, mas me vencer? Você está 100 anos adiantado. Kaido riu alto entre suspiros, zombando de Leno com desafio. Eu sou Kaido das Feras, imperador do Novo Mundo. Ororororo. Leno passou a mão suavemente pela sua lâmina, Wangwan, e falou calmamente. É mesmo? Então vamos ver quem sairá vitorioso no final. Clarão. Leno desapareceu num relâmpago, reaparecendo instantaneamente atrás de Kaido. Sua lâmina, envolta em raios negros e violetas, desferiu um golpe para baixo com toda a sua força. Força do dragão, presa do dragão. Bum! Os olhos de Kaido brilharam em vermelho enquanto ele girava para contra-atacar. Seu canabo atingiu o corpo de Leno, lançando-o para longe. Kaido piscou, confuso. Um ataque tão poderoso, e só isso. Então, um arrepio percorreu sua espinha. A voz de Leno soou atrás dele novamente. Você baixou a guarda, Kaido. O quê? Não. O rosto de Kaido se contorceu em choque quando ele se virou. Mas era tarde demais. Uma dor lancinante explodiu em seu peito. Ele virou a cabeça com esforço e viu outro Leno parado atrás dele, com a espada cravada profundamente em seu corpo. Você, o que é isso? Kaido mal podia acreditar no que via. Havia 2 Lenos antes, ele vira clones de relâmpago, claramente feitos de energia. Mas esta pareceu completamente real. O Leno atrás dele sorriu levemente, com os olhos brilhando como relâmpagos. 500 milhões de volts, descarga. Capítulo 95. Um uivo lúgubre e trágico ecoou pelos céus e pela terra. O corpo gigantesco de Kaido se contorceu e convulsionou violentamente antes de finalmente se tornar carbonizado. Svi. Sacando sua espada longa, Leno olhou para Kaido, que havia desabado no chão como um pedaço de carvão. Ele pretendia decapitá-lo com um único golpe, mas, considerando Yamato à distância, desistiu da ideia. Em vez disso, Leno fez flutuar a metade restante da ilha no ar e, com um gesto de mão, a arremessou diretamente contra Kaido, que mal respirava, lá embaixo. Se você conseguir sobreviver até a isso, então só pode significar que você não está fadado a morrer aqui. Bum bum. Com o desmoronamento da ilha, a superfície do mar explodiu subitamente e ondas com dezenas ou mesmo centenas de metros de altura surgiram em todas as direções. Após um instante, Leno no ar lançou um olhar para o mar que se enchia novamente e desapareceu do local. Svi. No instante em que apareceu, Leno foi abraçado por Nami, que o abraçou pelo pescoço e esfregou a cabeça nele, com o rosto levemente corado. Seu bobo, você é incrível. Aquele era o Kaido. Você realmente o derrotou. Apoiando a cintura fina de Nami, Leno sussurrou em seu ouvido. Posso ser ainda mais incrível. Quer tentar? Você está louco? Será que você não pode ser normal pelo menos uma vez? Nami bufou, dando um soco de leve em Leno, irritada e o encarando com raiva. Sinceramente, eu venho aqui toda animada para te parabenizar, e o que você faz? Começa a fazer piadas obscenas a qualquer momento. Robin e os outros também se reuniram ao redor, observando atentamente o estado de Leno. Ao verem que ele não estava ferido, suspiraram aliviados e se alegraram. Nem mesmo Kaido em seu auge é páreo para você. Você agora é uma das maiores potências deste mar, disse Kuina enquanto se aproximava, com uma expressão que não conseguia manter a calma. Sem perceber, a distância entre ela e Leno havia aumentado cada vez mais. Embora ainda confiasse muito em si mesma, essa diferença visível e enorme ainda a pressionava bastante. Leno estendeu a mão, bagunçou o cabelo de Kuina e disse com um sorriso, não fique ansiosa. Você também vai me alcançar. Nesse instante, Carmen entrou de repente, olhando para Leno com um semblante cheio de admiração, e falou, um tanto incoerentemente. Capitão, você é o mais forte. Você tem que cuidar bem de mim de agora em diante. Sou muito delicada. Ao verem a atrapalhada Carmen, o grupo caiu na gargalhada. Kaido, ele está morto? Yamato olhou para eles com uma expressão complexa. Ao ouvirem suas palavras, Robin e os outros se calaram. Até mesmo Carmen permaneceu obedientemente ao lado. Afinal, Kaido era o pai de Yamato. Mesmo que ele a tivesse aprisionado por tantos anos, o laço de sangue não se rompia tão facilmente. O grupo não fazia ideia do que Yamato estava pensando e apenas permaneceu em silêncio. Quem sabe? Se ele sobreviver a isso, terá muita sorte. Ufa,
Obrigada, Leno. Yamato soltou um leve suspiro de alívio e olhou para Leno com gratidão, agradecendo-lhe sinceramente. Leno deu um tapinha no ombro de Yamato e disse com um sorriso: por que você está me agradecendo? Somos parceiros. Parceiros. A voz de Yamato estava um pouco embargada e seus grandes olhos se encheram de lágrimas. Então é assim que se sente ser cuidada. É tão bom. Carmen, estou com fome. Virando a cabeça, Leno disse para Carmen que ria baixinho. Às suas ordens, capitão. Deixe comigo. Com isso, Carmen saiu saltitante para a cozinha. Leno balançou a cabeça em sinal de impotência, depois olhou para Nami, que ainda estava agarrada a ele, e deu um tapinha em sua pequena bunda. Você não está se abaixando? Qual o problema de te abraçar um pouco mais? Não haja como se não estivesse gostando. Tudo bem, tudo bem. Estou toda suada e desconfortável agora. Quero tomar um banho. Vamos juntas? Leno perguntou com um sorriso travesso, olhando para Nami, que fazia beicinho. Sou vós. Num instante, Nami escapou dos braços de Leno e olhou para cima, encarando-o com raiva. Só nos seus sonhos. Seu pervertido, é só nisso que você pensa o dia todo? Se você não quiser ir, tudo bem. Vou pedir para Nojiko ir comigo. Certo. A Nojiko? Ignorando a bronca de Nami, Leno se virou para olhar para Nojiko ao seu lado. Voxux. O rosto de Nojiko ficou instantaneamente vermelho como um tomate, e vapor começou a sair do topo de sua cabeça. Eu não vou. Ainda está claro. Os olhos de Leno brilharam e 2 baforadas de ar branco saíram de suas narinas. Então, tudo bem à noite? Você, eu não vou mais falar com você. Nojiko gaguejou, cobriu o rosto e saiu correndo. Nojiko, você não pode ter um pouco mais de fibra? Olhando para você, mais cedo ou mais tarde você vai se entregar de graça, deixando esse desgraçado fazer o que quiser sem pagar nada, repreendeu Nami frustrada. Como alguém que odeia ferro por não se transformar em aço vindo de trás dela. Nojiko tropeçou e quase caiu, entrando apressadamente na cabine. Ha. Enquanto isso, em Totoland, na ilha Whole Cake, Big Mom estava realizando sua festa do chá, recebendo 6 imperadores do submundo. Stu se conversava com Big Mom, não estava claro sobre o que elas falavam, mas ambas sorriam docemente. Nesse instante, Katakuri entrou com a aparência desarrumada, seguido por seus irmãos mais novos. Perdoe-me, mamãe. A missão falhou. Ao entrar, Katakuri imediatamente se ajoelhou e relatou o resultado da missão para Big Mom. Os outros atrás dele também se ajoelharam ordenadamente. Big Mom, que estava rindo e conversando, parou de repente. Sua enorme cabeça virou lentamente e uma luz intensa brilhou em seus olhos. Falhou? Kaido voltou? Não. Fomos detidos na entrada do país de Wano. Devido ao terreno, lutar contra ele seria muito desvantajoso para nós. Isso nos impediu de desembarcar em Wano. Portanto, para reduzir perdas desnecessárias, considerei a missão um fracasso e impossível de ser concluída. Após relatar os acontecimentos, Katakuri baixou a cabeça com a expressão contida. Seus 3 irmãos, atrás dele, mantiveram a cabeça baixa sem ousar falar. Eles conheciam o temperamento da mãe, especialmente após uma missão fracassada. Como era de se esperar, após ouvir o relatório de Katakuri, o rosto de Big Mom ficou instantaneamente extremamente sombrio. Ela nem sequer levou o doce que tinha na mão à boca. Então, Katakuri, diga-me, além de Kaido, quem mais nos Piratas das Feras poderia ter te impedido? Não era um membro dos Piratas das Feras. Era Leno, o capitão dos aventureiros. Mamãe. De repente, Big Mom caiu na gargalhada. Seu Akido Conquistador disparou para o céu e ela esmagou o doce que tinha na mão. Bom. O mero garoto conseguiu deter toda a sua frota do lado de fora dos portões de Wano. Ele é tão forte assim? Ou vocês são todos uns inúteis? Ela olhou para Oven, Daifuku e os outros, que empalideceram sob a pressão de seu Akido Conquistador, e finalmente fixou o olhar em Katakuri. Katakuri, você é a obra-prima mais perfeita da minha família Charlotte, mas você me decepcionou profundamente. Sim, mamãe. Me desculpe por te decepcionar. Não quero suas desculpas. O que eu quero é que você traga de volta a glória da família Charlotte. Gritou Big Mom, sua raiva explodindo com a performance de Katakuri. Sim, mamãe. Com certeza vou matar o Leno e recuperar a glória da família. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.